Dados da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, ANTU, mostram que o número de passageiros transportados mensalmente nas principais regiões metropolitanas do país vem caindo sistematicamente, ou seja, a cada dia que passa, o número de passageiros tem diminuído. Eram 476,7 milhões em 95, 321,9 milhões em abril de 2001. Nesse período, o tamanho da frota de veículos mudou pouco, tendo no final de 2008 praticamente o mesmo tamanho que tinha em 2001. Ou seja, com o passar do tempo, menos pessoas estavam pegando esses transportes urbanos, contudo, a frota continuou praticamente a mesma quantidade. Ele fala do gráfico a seguir, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Ela mostra um índice de produtividade utilizado pelas empresas do setor, que é a razão entre o total de passageiros transportados por dia e o tamanho da frota de veículos. Ou seja, esses números que a gente tem aqui, ó, eles são a divisão de quê? De quantos passageiros há por quantos veículos existem. Então, conforme o tempo foi passando, esse valor foi diminuindo. Por quê? Porque cada vez tem menos gente. A frota é praticamente a mesma, mas os passageiros são cada vez menos. Vamos lá. Supondo que as frotas totais dos veículos naquelas regiões metropolitanas em abril de 2001 e em outubro de 2009 era do mesmo tamanho. Então, vamos imaginar aqui, tanto em 2001 quanto em 2008, tá? A frota era idêntica, era a mesma quantidade. O que ele quer mais da gente? Os dados do gráfico permitem inferir que o total de passageiros transportados no mês de outubro de 2008 foi aproximadamente igual a... Vamos entender esse negócio. Olha só, aqui, gente, nós temos uma média de 400 passageiros por veículo de transporte. Isso aqui em abril de 2001, o primeiro dado que a gente está analisando. O que mais? O segundo dado que a gente vai analisar é que em outubro de 2008, há aproximadamente 441 passageiros por veículo de transporte. Qual é o segredo para resolver essa questão? Você tem que entender o seguinte: esses valores eles são o resultado da divisão de passageiros dividido por veículos. Tanto em abril de 2001 quanto em outubro de 2008, diz o enunciado que é para a gente considerar que a frota é a mesma. Então perceba, se a quantidade de veículos não mudou, a quantidade de pessoas aumentou. Porque em abril de 2001 tínhamos 400 pessoas por veículo e agora nós temos 441 pessoas por veículo, beleza? Então, a questão é, quantos passageiros eram? Bom, se eu sei que a frota não mudou, mudou apenas a quantidade de passageiros, perceba, do 400 para o 441, nós temos um aumento de aproximadamente 10%. Lembra, 40 é 10% de 400, é a 10ª parte. Então, se aumentou de 400 para 441, aí a gente está arredondando para 440, é um aumento de 10% nos passageiros. Então, perceba, em abril de 2001, diz o enunciado, havia 321,9 milhões de passageiros. Se houve um aumento de 10% nesses passageiros, repito, é mais de 10% um pouco, mas a gente vai arredondar para a nossa vida ficar mais fácil, tá? Então, aumentou 10%, então eu vou multiplicar isso por 1,1. O que é isso, professor? O 1 aqui antes da vírgula é a quantidade de passageiros. 321,9 vezes 1 dá ele mesmo. Vírgula 1, isso aqui, esse 0,1 aqui, né, ele é o quê? Ele é 10% em forma decimal. Se você tem dúvida disso, você tem que estudar porcentagem. Se quiser ver o meu vídeo, tá na descrição do vídeo, porque é importantíssimo porcentagem para o Enem. Eles cobram muito, tá? Então, se eu quero acrescentar 10%, eu multiplico por 1,1. Lá eu explico com mais paciência. Então, vamos lá. 321,9 vezes 1,1 é igual a 354,09. Ou seja, há aproximadamente aqui 354 milhões de passageiros, ou seja, praticamente o mesmo número que nós temos na alternativa A. Se você multiplicasse exatamente pelo valor que nós temos, que é 10,25%, uma coisa assim, você chegaria colado no 355 milhões. Só que você teria que fazer uma divisão de 441 por 440, achar a porcentagem para depois fazer uma multiplicação mais complicada do que essa. Então, o segredo aqui é arredondar.
resolveu rápido essa questão que enxergou que de 400 para 441 nós temos aproximadamente 10% de aumento. Então, essa é a chave para resolver a questão de maneira mais rápida, beleza? Então, alternativa A.